Bom, pessoal, a gente está aqui reunido para a última aula desse encontro emergencial aí, remoto, da matéria de introdução ao controle e automação do IFG. Nessa última aula, então, eu vou fazer aquela chamada inicialmente de novo para deixar registrado, e nós vamos falar sobre os conceitos básicos sobre o controle de automação. Peço novamente que me ajudem a identificar alunos que estejam sem o microfone e respondam, porventura, a chamada no chat, que eu vou estar olhando outra tela aqui e não terei como acompanhar simultaneamente, de forma precisa, as duas telas. Vamos lá. Áquila. Presente. Alexandro. Deve ter desistido. Anabelle. Ana Vitória. Presente. Arthur. Débora. Edivaldo. A Débora respondeu no chat, professor. Obrigado. Edivaldo. Eliezer. Ezo. Felipe. Isso também falou no chat, professor. Obrigado. Felipe. Gilberto. Presente. Guilherme Paz. Guilherme Borba. Não, Guilherme Gustavo Paz Borba. no Desculpa. chat. É o Gustavo, eu confundi. Gustavo? Mike? João Pedro Batista? João Pedro Rezende? Presente. Joiro? Presente. Caio? Presente. Lucas? Presente. Luiz Eduardo? Luísa? Matheus? Moacir? Presente. Pedro Henrique? É o de Brito primeiro, depois é o Faria. E por último, o Gonçalves. O Faria falou no chat. Obrigado. Raquel? Raíssa? Vitor? Raíssa no chat, professor. Obrigado. Victor? Aqui. Presente. Vitória? Presente. O Wellington? Presente. E o Wesley? Professor, eu cheguei depois, o Eliezer. Ok. Bom. Vamos fazer o seguinte. A gente fechou aqui o semestre com 26 horas no que é acadêmico. As presenças elas serão
lançados automaticamente pelo sistema, e depois a gente faz o lançamento da nota, como eu falei, até amanhã. Muito provavelmente eu consigo fechar hoje a de vocês. Só falta um trabalho. Bom, voltando então ao nosso tema da aula de hoje, eu estou aqui com o título de novo, né? Quando eu passar o slide, vocês podem fazer perguntas, eu retorno e tiro dúvidas, né? Só estou vendo aqui, vamos colocar marcador aqui, pronto. Muito bem, iniciando então. Eu queria começar com um termo muito utilizado na engenharia de controle e automação e também na computação. Então, esse termo aí, que foi retirado do Wikipédia e adaptado, ou seja, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, mudei alguma coisinha só, mas aí, a partir do momento que altera, você não coloca mais entre aspas. Isso vocês têm que aprender também na hora de escrever. Se você faz uma cópia de um texto para fazer uma citação que você gostou num trabalho, e ele foi 100% copiado, você põe entre aspas. Se não, você não coloca entre aspas. Lembrando que uma parte boa da introdução que a gente viu aqui ao longo do curso, eu foquei muito no português, na escrita e nos relatórios. Fui até um pouco hostilizado por alguns aí que não entenderam a ideia, mas a ideia, pessoal, é se adaptar para os enormes trabalhos e fazê-los de forma a apresentar um resultado melhor nos trabalhos, com qualidade na escrita, qualidade nas apresentações, qualidade em artigos, se for vir a escrever. Então, é fundamental aprender a escrever da forma correta e formal para a atividade de engenheiro pesquisador e engenheiro cientista, tá? Aquele engenheirão de campo lá, rústico e etc., não tem problema falar tudo errado, não tem problema conversar a linguagem popular, né? Não estou contra a linguagem popular, mas a gente tem que saber se comportar de acordo com o ambiente em que a gente se encontra. Quando a gente estiver em um ambiente de engenheiros, acadêmicos, cientistas, temos que nos comportar conforme estamos lá, né? Então, o que eu gosto de falar? Por exemplo, eu já fui engenheiro da indústria, eu já estive em campo. Quando eu estou na indústria e eu estou conversando com as pessoas, eu até imito isso daí, é rapó, né? Uma teoria de PNL, né? Da linguagem que o corpo fala, essas coisas. Eu não sou muito expert disso não, mas a gente aprende ao longo dos anos. E se o pessoal fala bom também, a gente vai lá e fala bom também para eles. Qual o problema? A gente não tem que corrigi-los, a gente não tem que humilhá-los porque a gente estudou mais. Então, mas isso também não quer dizer que a gente só tem que ser igual a eles. Como a gente estudou mais, a gente precisa apresentar trabalhos científicos melhores também, né? Se um dia for pego para fazer uma entrevista a um jornal, não vá falar bom também, né, para a galera lá do jornal. Então, você precisa aprender a se comportar. E a ideia da introdução também, como tem um tema lá sobre escrita e leitura, estudo, tudo isso foi bastante focado aqui na disciplina e eu espero ajudar de forma longa, ao longo do curso, para você, durante todo o curso, lembrar dessas aulas e dessas cobranças, para então entender o motivo de tanta correção, de tanta exigência. Vocês terão uma disciplina de português, né? Espero que ela exija muito mais do que eu exigi aqui para aprová-los, tá? Então, gosto de dar esse feedback geral na última aula, para vocês entenderem o sentido do todo. E aqui em tempo real, vou ler aí para vocês, ó, é uma expressão que se refere a sistemas em que o tempo de execução de uma determinada tarefa é rígido e independe da carga do sistema. O tempo de execução, ele tem que ser, ele é rígido. O que quer dizer um tempo rígido? Alguém quer participar, por favor? Um de cada vez. Algo preciso? Não. Ele não precisa ser preciso, né? Precisão, ela te dá a intenção de que é muito relacionado, por exemplo, a medições. A precisão, ela está mais associada em que você tem o mesmo resultado quando você faz inúmeras vezes. Entendeu a ideia?
Esse rígido aqui é aquele rígido mesmo, de rigoroso, de não poder atrasar demais, porque é tempo, entendeu? Então, é um relógio britânico agora, né? Quando você trabalha com determinada tarefa, você tem um relógio britânico, mas o britânico tem que ser combinado, porque o tempo, nós temos medidores de tempo na ordem de 10 a menos 12 segundos, né? Obviamente, um medidor desse, que usa um relógio atômico, é um pouco caro. Eu não posso usar um relógio desse de pulso, tá? Então, eu não posso exigir 10 a menos 12 segundos de precisão. Eu não posso ser rígido nesse tanto, entendeu? Veja, eu usei os dois termos que você falou. A precisão do relógio, 10 a menos 12, e ser rígido, né, no tempo, na ordem desta precisão. Agora, eu vou combinar. Nós temos um combinado aqui. A aula nossa é às 9 horas. Nosso horário é rígido. Então, nós temos uma tolerância de 5 minutos. 5 minutos é um tempo relativamente tranquilo para que todo mundo consiga chegar no horário. Então, tá tudo certo. Tem gente que tem tolerância para 15 minutos, só que 15 minutos em 30 minutos é metade do tempo. Não parece ser inteligente usar 15 minutos se você tem 30 minutos para expor uma ideia. Então, chama atenção aqui que esse rígido é dentro da necessidade da tarefa. Existe uma determinada tarefa que tem que ser feita e o tempo de execução dessa tarefa é rígido, ok? Então, a gente chama de sistema de tempo real. Alguém aí tem alguma colocação sobre essa frase, alguma interpretação? Eu posso citar uma diferença, professor. Sim. É diferente, por exemplo, de um computador que você clica em algum lugar e o computador tem seu próprio tempo para responder. Um tempo real, ele tem que ter o tempo exato. Se você programou para ele responder em 5 segundos, ele tem que responder em 5 segundos. Ele não pode demorar mais que isso. Perfeito, Zoiro. Perfeito. Me manda um e-mail, você acabou de ganhar mais um ponto, tá? É exatamente isso. Eu tenho que pôr um ponto a mais em uma tarefa que você não tirou 10. Eu gosto desse tipo de participação, pessoal. Refletindo, usando a experiência da vida e ao longo do tempo. Ele falou exatamente, se você tem um computador, vamos supor que você tem um computador que esteja com toda a RAM utilizada, o HD é antigo, e você clica para abrir um programa a mais. Quem teve essa experiência sabe do que eu estou falando. E aí, você parece que não clicou, aí você clica de novo. Quando ele abre 5, 10 janelas que você mandou clicar, aí ele fica mais lento ainda. Ok? Então, você percebeu que o tempo real do seu computador não está sendo atendido, porque o usuário tinha uma expectativa de um tempo rígido, de ter uma resposta visual através do monitor, mas o computador não deu conta. Ele falhou no seu tempo real. O computador é um sistema de tempo real, só que ele não necessariamente precisa trabalhar em tempo real. E se você já sabe que o seu computador é lento, você clica e vai tomar um café. Você não tem que ficar esperando. Ele vai abrir o AutoCAD um dia. Na hora que ele abrir o AutoCAD, você volta, né? Então, você tem que ter uma noção de que o tempo real, o usuário é que manda. O usuário não pode passar o cartão naquela maquininha de pagamento e ficar lá 10 minutos esperando uma resposta. Ele não quer isso. Eles vão desligar antes, eles vão falar tenta de novo muito antes, vão resetar a máquina. Então, aquela maquininha não pode dar uma resposta de 10 minutos, mas ela pode dar uma resposta de 20 segundos. O pessoal até espera. Hoje está lento, aí começa a falar do tempo, entendeu? Tira o foco da maquininha e espera a maquininha processar. Alguém mais quer contribuir? Isso aqui é muito importante, pessoal. Tá bem entendido? Deu um ok aí, tranquilo aí no chat. Eu vou falar desses exemplos aqui, ó. Ah, faltou um L nesses exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso. Deixa eu ver. Não consigo corrigir agora, não. Esses exemplos aqui, ó, nós temos aqui o RTS, que é um sistema operacional Linux para sistemas embarcados, chamado Real Time System. E nós temos o RTC, Real Time Clock. Quem ia falando aí, eu interrompi, por favor? Pode falar. Não se aveste, pode falar.
Não? Bom, o RTS, ele é um Linux, é um sistema embarcado Linux, ou seja, esse aqui, ele é um Linux, e esse aqui é um, deixa eu ver assim, é um periférico. Eu acho que ele seria um periférico correto, ok? Por exemplo, quando você for fazer contagem de tempo através de um sistema microcontrolado, você vai ter que instalar nele um RTC. Instalar um RTC nele significa que você pode apenas comprar um cristal à parte só para contar o tempo, um tempo com maior precisão do que o tempo do clock do sistema, e aí você vai ter um relógio melhor, né, do que aquele relógio baseado no clock, que é aquela frequência que faz o processador trabalhar. Por exemplo, a gente vende muito computadores hoje de 1.2 até 2.4 GHz, são os mais comuns, né? Desculpa se eu tiver... Isso aqui era um Z, tá? Gigahertz. Então, o mais comum é você trabalhar nessa frequência. Só que essa frequência, ela, conforme foi colocado aqui, ela tem baixa precisão. Ela pode variar muito, porque cada cristal foi feito de um jeito e a sua peculiaridade de fabricação, ninguém está preocupado se ele está cravado no 1.2 e no 2.4. Já alguns cristais são vendidos preocupados com a exatidão dele, por exemplo, aquele 11.05 alguma coisa lá, não sei se é 9 ou 6, eu fiquei na dúvida agora. Esse cristal aqui, que é vendido em megahertz, 11, alguma coisa megahertz, ele é um cristal muito utilizado para comunicação síncrona e comunicação assíncrona, sem o clock. E aí ele precisa de uma precisão maior para dar um erro zero e a comunicação fluir, tá? Então esse de baixo, o RTC, que é o clock, ele é mais um periférico que você pode usar para ele contar tempo. Já esse de cima, ele é um sistema operacional completo usado para embarcados. Ou seja, se você pega uma catraca hoje em dia, uma catraca dessas de condomínio de luxo, uma catraca dessas que estão em padarias e coisas do gênero, muito provavelmente eles já estão trabalhando com um sistema embarcado lá. E aí, muitas vezes, eles usam o sistema embarcado Windows. Sim. Por quê? Porque a pessoa sabe programar para o Windows e não sabe programar para Linux. Ou porque existe mais mão de obra no mercado capaz de trabalhar no Linux, no Windows, do que no Linux. E aí eles pegam e cometem esse erro. Eles usam um sistema operacional embarcado, o Windows, que é muito mais frágil, principalmente por causa do gerenciamento de arquivo. O ext4 lá, o ext4, comparado com NTFS lá da Microsoft, por isso que você tem arquivos corrompidos quando falta energia no Windows com muito mais frequência do que no Linux. Dificilmente você vai corromper um arquivo no Linux. Inclusive aconteceu comigo há umas semanas atrás, houve uma queda de energia, vocês estão sabendo que eu tive vários problemas de queda de energia, teve uma queda de energia, só que ela aconteceu na hora que eu estava fazendo a atualização do sistema operacional. Não houve o comprometimento de um arquivo, mas ele estava escrevendo num arquivo-chave no momento em que acabou a energia. É como se você estivesse atualizando o seu smartphone e acabasse a bateria. Você estragou o seu smartphone, só indo para um lugar pôr de novo o sistema operacional nele lá. Entendeu? Por quê? Porque o sistema operacional estava sendo apagado e sendo colocado um novo e você não terminou de escrever um novo. Ficou claro aí, pessoal, esse exemplo? De falha de sistema em tempo real. Tudo isso tinha que ser em tempo real. Tanto é que há uma preocupação no smartphone. Você tem 50% de bateria? Se você não tem 50% de bateria, eu não vou deixar você se atualizar, mesmo que use só 5%. É uma preocupação porque vai dar manutenção, né? Que eles não querem serviço, eles venderam para você, quanto menos você usar de assistência, melhor. Então eles obrigam a estar com o sistema bem cheio a bateria para não dar problema. E aqui, voltando ainda nos embarcados, quem aí for, ou o pai for cliente do Itaú, já deve ter visto os caixas do Itaú.
Os caixas do Itaú, eles são sistemas embarcados Windows. E quando dá erro lá, chega a ser horroroso, né? E os caixas, por exemplo, do Banco do Brasil, são sistemas embarcados Linux, desde 2007. Eles usam o Red não sei o que lá, que é o OpenSUSE sem ser Open, né? Eu não lembro o nome. Então, o Banco do Brasil optou por Linux para fazer os caixas eletrônicos. O Itaú optou por Windows. Aí eu não vou dar meu palpite, porque todo mundo sabe que eu uso Linux, então não preciso dar meu palpite. Mas a pergunta é, você que é cliente dos dois bancos, se tiver algum aí que já acessou os dois caixas, qual a interface é melhor? Qual interface é mais bonita? Qual interface é mais agradável para o usuário? Alguém aí sabe a resposta? Alguém aí quer se manifestar? Acho que a mais agradável é a do Itaú. Você prefere a do Itaú com Windows? Tipo, isso, eu tô falando em questões estéticas. Estéticas. Ok. Eu já acho o contrário. Eu acho a tela do Banco do Brasil mais bonita e o tempo de resposta do Banco do Brasil mais bonito que o tempo de resposta do Itaú, né? Então, vai muito do usuário também, né? Eu penso o seguinte, qual que agora dá menos manutenção? Aí só pegando uma estatística do banco. Eu tenho quase certeza que o Linux vai dar menos manutenção. Posso adicionar também uma fala a isso. O Banco do Brasil também utiliza o Linux porque não é só as chaves do banco em si que ele tem que gerenciar, por conta dele ser meio estatal e também ter sido o banco base do Brasil, ele também gerencia algumas chaves do CPF de alguns documentos. Aí, inclusive, tem uma empresa chamada Diebold que cria todos os sistemas embarcados para o Banco do Brasil. Quanto é que você vai acessar qualquer outro banco, seja Santander, Itaú, coisa assim, você tem que baixar um aplicativo do Banco do Brasil para poder acessar o Internet Banking no computador, que é esse da Diebold. Mesmo? Aí, por isso que eles também utilizam um sistema diferente para servir de base para a construção dos outros. Isso é uma lei nacional do Banco Central também. Muito legal. Você trabalha na área? Como é que você sabe tanto? É porque eu já instalei um desses aplicativos e travou todo o meu computador, aí eu querendo saber mais, eu pesquisei sobre isso. Legal, bacana. Bom, então, o sistema de tempo real é aquele que vai executar num tempo rígido. Agora, quem que define o tempo rígido? A aplicação. Eu gosto de dar, antes de encerrar esse assunto, que eu acho o mais importante da aula de hoje, esse assunto eu quero falar de um exemplo que eu vivenciei lá em 2000 e pouco, acho que foi em 2000 mesmo, 2000 cravado, na virada do século, quando eu resolvi fazer meu mestrado. O meu professor de mestrado, ele dava uma aula de sistemas em tempo real, era o nome da disciplina. Eu adorei a ideia. Quando eu pensei nela, eu falei, nossa, essa matéria eu vou gostar. E aí eu fiz e não deu outra. Eu gostei mesmo da matéria e apresentei um trabalho de projeto final lá, um sistema em tempo real. Só que eu roubei. O professor, ele era bitolado. Tem que tomar muito cuidado com pessoas apaixonadas. Por exemplo, eu sou apaixonado em Linux, toma cuidado, eu vou sempre achar que o Windows é pior. Então, não confie em mim, é isso que eu estou querendo dizer, porque é bitolado, ele colocou emoção em cima, uma emoção devido a algum sentimento de frustração ocorrido numa época qualquer de sua vida. Então, esse professor, ele tinha a seguinte crença, sistema em tempo real só dá para fazer em C, ponto final. E a minha faculdade ensinou eu programar Pascal. Automaticamente eu aprendi, então, a programar Delphi, que é o Pascal com Visual Pascal ao invés do Visual C, né? Então, eu aprendi Delphi e trabalhei com Delphi. Eu trabalhei com Delphi, trabalhei também com Visual Basic, mas eu nunca tinha trabalhado com Visual C. Eu já tinha trabalhado com C e fiz o curso de C por fora da minha faculdade. Mas na hora que ele pediu, como eu quis fazer uma solução visual, ou seja, com janelinha para Windows, eu resolvi fazer em Delphi. Na hora que eu falei que eu ia fazer em Delphi, o professor falou, não dá para fazer em Delphi, é sistema em tempo real, cara. Você tá louco? Aí, automaticamente, ele mandou eu fazer em C. Eu falei, professor, mas é só fazer esse sistema em tempo real ou tem que ser em C? Ele falou, não, o sistema é em tempo real, mas vai ter que ser em C. Senão não vai ser em tempo real. Eu falei, beleza, professor, tempo real. E fui embora e fiz em Pascal. Qual o problema? E entreguei um sistema em tempo real
em Pascal. Ele achou o máximo. E aí ele perguntou, e aí, você fez em C? Daí eu falei, não, eu fiz em Delphi. Ele ficou irritado e a minha nota foi ruim. O trabalho estava ótimo, mas ele abaixou a nota porque eu não fiz em C. Então, não importa a ferramenta que você vai usar. Tempo real o usuário vai gostar do que vai ver. Então, no caso, o que eu tinha feito era uma comunicação online. Naquela época, em 2000, poucas operações trabalhavam online, né? Elas esperavam uma resposta e tal. A minha não. A pessoa entrava com uma solicitação num teclado, havia uma comunicação do dispositivo com o computador mais próximo, e o computador mais próximo respondia se estava certo ou não a resposta. E aí era online e automaticamente em tempo real, porque o usuário está ali esperando a resposta. Beleza, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui este slide. Outro tema, né, que a gente até começou a falar, que era dos sistemas embarcados, é outro tema que a gente usa muito em controle, e eu trouxe que seria esse aqui, ó. Sistemas embarcados são sistemas computacionais completos e independentes. Normalmente, eles são mais simples. E ele tem um propósito específico e não geral, como os desktops, encarregados para executar uma função determinada, tarefas pré-determinadas com requisitos específicos, no qual executam geralmente repetidas vezes. E é por isso, então, que eu critico o Windows sendo usado como sistema embarcado. 70% dos casos, ou mais, não se usa o Windows no sistema embarcado. Se você for comprar, por exemplo, um DVR para gravar câmeras de segurança, não tem o Windows mais. Antigamente existia um programa que você usava no computador, você tinha que ter um computador, o Windows instalado e um programa rodando para ficar monitorando câmeras. Todo mundo lembra da época que era e o sufoco que era. Por quê? Porque você tinha um computador para propósito geral, fazendo algo específico que não era a expertise dele. E aí ele se tornava um caos a cada vez que precisava de mais recursos ou memória, etc. Então, iniciou-se o DVR, e o DVR veio de um Linux embarcado, feito só para monitorar isso. E aí, voltando de novo ao foco, qual que é a vantagem de você pegar um Linux em relação ao Windows para fazer embarcado? No Linux, você pode editar, ele é open source, você pode escolher o que você vai usar do sistema como um todo e o que você não vai usar, e instalar só os módulos que você vai precisar no seu sistema embarcado, tornando assim um sistema que economiza hardware, economiza RAM, economiza processamento de CPU, e você vai entregar algo, então, mais barato, ok? E mais específico, capaz de resolver melhor aquele problema. Então, sistemas embarcados, eu gosto muito do exemplo do DVR. Alguém tem algum outro exemplo ou não? Não? Ficar mudo aí, tá tudo certo aí? Bom, aqui novamente, né, foi usado um Ctrl+C, Ctrl+V nesse slide, ficou faltando o L no exemplo. Plataforma de desenvolvimento. O que é uma plataforma de desenvolvimento? Com essa migração para a nuvem, existe muitos serviços, né, software como serviço, SaaS, que são vendidos, e aí eles montam um servidor virtual, um servidor virtual normalmente, em cima de servidores físicos, e esses servidores, eles colocam na internet com tudo necessário para instalar, por exemplo, para você compilar e entregar o seu aplicativo do iOS e do Android. Você faz um código e entrega os dois. Você paga a bagatela lá de, sei lá, $300 por ano ou $300 por mês, depende da plataforma que você escolher, e você vai lá ter uma plataforma em que você arrasta, coloca e quase não usa código de programação, e um sistema de desenvolvimento de aplicativo automatizado é disponibilizado para você fazer seu aplicativo. E aí você fica o expert de fazer aplicativos usando esse sistema. Tem a versão teste, em que fica com a logomarca da empresa e etc. e tal. Tem a versão paga, em que você tem todos os acessos, todas as possibilidades e ainda coloca o logo da sua empresa.
podendo assim instalar numa loja dessas que eu falei para a comercialização do aplicativo, ou disponibilização, né? Aqui nós temos também alguns sistemas operacionais, ó. Todos esses sistemas operacionais, aqui são vários, né? Aqui encaixa vários, aqui também encaixa vários. Eles são sistemas embarcados. Pode olhar. iPhone, é baseado no Windows ou é baseado no Linux? Android, baseado no Windows ou no Linux? As Smart TV, baseado no Linux ou baseado no Windows? O único baseado no Windows é esse aqui. Ele surgiu há muito tempo atrás. Eu comprei um smartphone desse em 2002, 2004, alguma coisa assim. Era maravilhoso, sincronizava com a máquina no Windows, era muito bom, era a melhor coisa que nós tínhamos. Até surgir tanto o iPhone quanto o Android. E aí acabou de vez com o Windows CE, ou aquele primeiro Windows smartphone, que era um tablet também. Eu tinha aquele lá, e era excelente, pessoal, funcionava muito bem mesmo. Por quê? Porque eles conseguiram pegar o Windows e transformar um Windows embarcado com o mínimo de recurso necessário e colocar num hardware pequeno. Ele tinha um tempo de resposta aceitável, era um sistema bacana de se usar em tempo real. Infelizmente vieram concorrentes melhores, e ele acabou caindo no desuso, então ele se tornou o menos popular dos produtos da Microsoft. E aqui mais 2 exemplos. Alguém quer comentar sobre algum exemplo de sistemas embarcados que viu? Não? Ok, vamos para frente, então. Concluímos, então, a ideia do embarcado. Espero que tenha entendido bem o que seria um sistema embarcado, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre os outros 2 temas muito utilizados, né? Inclusive agora, com a pandemia, a gente está tendo aulas síncronas e trabalhos assíncronos. O que é algo síncrono, né? Algo síncrono está aqui embaixo, ó. No caso, eu peguei um exemplo da Wikipédia, adaptei também, e coloquei aqui no que interessa mais para controle e automação, que é para comunicação. Ou seja, o foco aqui é comunicação de dados. Comunicação de dados de forma assíncrona, comunicação de dados de forma assíncrona, tá? Mas você pode fazer depois a analogia para outros termos, sempre que quiser usar essas 2 palavras, síncrona e assíncrona. Cada pacote transmitido tem um número de sequência, isso na comunicação, ou seja, um número sequencial. O que permite, qual que é a vantagem, né? O que permite que seja alocada uma posição, mesmo que esse pacote chegue depois, por problemas de transmissão, ele vai ser colocado no seu devido lugar. Alguém tem um exemplo de comunicação assíncrona aí? Correios. O exemplo aqui é TCP/IP. Acredita nisso? TCP/IP é um protocolo de comunicação da internet que começou com o Aloha lá no início do século passado, meados do século passado, lá, não sei se 40, 50, quando a rede de computadores, sei lá, 50, 60, quando começou a ter algum tipo de comunicação e o Havaí precisava ser integrado a comunicação do Havaí com os Estados Unidos. E aí eles usaram uma comunicação chamada Aloha. E aí o Aloha, só para você ter ideia, ela tinha uma eficiência de 16%. Depois veio o Aloha 2 com uma eficiência de 33%. Né? Então, a partir do Aloha 1 e 2, surgiu o atual TCP/IP com eficiência de 99%. Tudo comunicação assíncrona, ou seja, você transmite pacotinhos, cada pacote é numerado, e ele faz parte de um todo. Então, vamos supor que o todo tenha 100 pacotes. Então, você vai numerar o pacote número 1, 2, 3, até o 100º pacote. Você vai e envia os pacotes. Normalmente, você vai enviar nessa ordem. Mas, cada pacote vai encontrar o seu melhor caminho para chegar no IP destino. E esse pacote número 2 pode chegar depois do número 5, por exemplo. Não tem problema, quando ele chega tem lá a identificação, eu sou o 5. E enquanto não chegar ao 100, o cliente do outro lado, que está recebendo a transmissão, não vai analisar os dados, não vai
interpretar os dados ou executar a tarefa do que foi pedido nessa transmissão. Então, o protocolo de comunicação vai garantir que, primeiro, eu recebo os pacotes sem erro. Recebi os pacotes sem erro, deu erro no pacote, manda de novo, só para você ter ideia. E aí, quando chegar todos os pacotes na ordem, colocado na ordem, aí a gente lê o pacote. Além de ler o dado, a gente transfere esse pacote para uma camada superior da rede e essa comunicação assíncrona, por isso totalmente assíncrona. Eu não estou ouvindo o outro canto, o outro computador, alguma coisa, em tempo real. Está chegando o pacote, eu vou armazenando na minha memória, na hora que eu puder, eu trato todos os dados. Já a assíncrona é diferente, você vai mandando um por vez, e enquanto o receptor não receber de forma sincronizada, se der algum erro, eu mando de novo o pacote 3, até o 3 chegar. Para depois mandar o 4. Eu nunca mando o 4 sem garantia de que o 3 já tenha chegado. Então, esse é síncrono. Normalmente, esse síncrono ele tem um clock, ele tem um relógio gerenciando, um pulso de clock. Então, no instante que eu mando, tem que chegar, porque o clock é sincronizado, por isso síncrona. Alguém quer contribuir sobre sua experiência de assíncrono e síncrono? Não? Tá bem entendido aí a diferença? Tá tranquilo? Muito bem. Vocês, ao longo do curso, vão poder escolher se vocês querem a comunicação assíncrona, a mais utilizada, ou síncrona no seu projeto, menos utilizada. Qual das duas faz o tempo real hoje em dia? Vamos misturar os assuntos. Eu tenho um sistema embarcado e ele precisa entregar um sistema em tempo real e você tem que definir uma comunicação síncrona ou assíncrona entre os hosts, entre os periféricos. Qual você adotaria? Geralmente é uma síncrona utilizando I2C, RS485. Você falou geralmente é uma síncrona utilizando o I2C e IC, né? Você também falou qual? SPI, não? Também tem o SPI, mas o RS485, o pessoal usando bastante. RS485. Ok. Esse aqui é assíncrono. Verdade. Por que é assíncrono? Não tem um pino de clock entre os dois, entendeu? Apesar do sincronismo ser feito e você poder trabalhar de forma síncrona, mandando um pacotinho por vez e verificando, você pode trabalhar das duas formas, entendeu? Certo. Por isso que você fez confusão, por causa até do exemplo que eu trouxe e da definição que eu dei para síncrono e assíncrono. Mas a definição principal ela está no relógio, não está na ordem dos pacotes, a numeração dos pacotes. A 485, muito utilizada na indústria, ela é da Field Bus Profibus, né? Então, ela é industrial. Inclusive, eu trabalhei muito com ela também quando eu trabalhava como engenheiro de desenvolvimento. Ela é parente da 422. 422. Ok? RS 422. A 422 é full duplex e a 485 é half duplex. Muito bem. O exemplo a questão que eu falei, ele falou que é síncrono, que é pré-usado, né? Tempo real. Na verdade, não necessariamente. Normalmente a gente usa síncrono para falar com periférico, igual você citou aí, o I2C, né? O I2C e o SPI. Mas, quando a gente trabalha com comunicação mais distante, que muita coisa pode interferir, foi percebido que o assíncrono é mais vantajoso. Porque eu trabalho com esse número de pacotes e aí eu tenho que reenviar apenas o que não deu certo. Imagine se eu tenho um tamanho de dados muito grande, envio um pacote, ele deu erro, aí eu tenho que ficar preso nesse pacote, eu não posso ir mandando vários pacotes ao mesmo tempo para depois ver o que faltou para chegar de novo, entendeu? Então, a assíncrona ela é mais utilizada hoje em dia para tempo real. Mas por quê? Por causa disso aqui, pessoal, ó. Hoje eu tenho uma taxa de entrega de 99% nela. Hoje o protocolo de comunicação evoluiu de tal forma
O hardware evoluiu de tal forma que eu tenho uma taxa alta. Então, eu tenho grandes chances de um site, quando eu acessar, ele responder de forma em tempo real. É incrível. Antigamente não era assim. Um site, antigamente mesmo, né, pessoal? Antes de vocês nascerem. Então, na época da internet de escada, a gente tinha muito problema de conexão. Então, com a melhoria disso daqui, o TCP/IP veio, não sei se vocês sabem, Fieldbus e Profibus usam 485, mas o TCP veio para matar o 485 na indústria. Exatamente. A maioria dos equipamentos comprados hoje não trabalham com 485, trabalham ou com USB ou com TCP/IP, tá? Então, fique ligado aí. A evolução dessa rede, desse protocolo de rede chamado TCP/IP. Lembrando também, aproveitando a aula sobre termos, né, são conceitos, você tem o TCP e você tem o UDP. TCP e você tem o UPP. Alguém sabe a diferença? Para que é usado o TCP/IP e para que é usado o UDP/IP? Aplicação? Aqui não é uma aula de redes, então pode ser algo bem superficial, pessoal. Basicamente, você tem que o UDP é usado para stream. E o TCP é usado para comunicação de fato. Então, o TCP, por exemplo, você usa para e-mail. Tem o SMTP, mas ele é baseado nessa ideia de TCP também. Então, você usa o TCP quando você quer garantia de entrega do pacote. Se ele não chegar, você envia de novo, envia de novo, envia de novo. E em stream, eu não tenho necessidade de garantir o pacote. Vamos supor que você esteja assistindo a um vídeo online. E esse vídeo, então, ele está usando stream, UDP. E você está sendo bombardeado por informação para que o vídeo seja colocado na tela. E, de repente, você vê que perdeu a resolução do seu vídeo. Mas o seu filme não foi bloqueado, parou e etc. Principalmente se for ao vivo, né? Se for online mesmo, né? Sistemas ao vivo aí do YouTube. Quando houver falha, ou seja, esse 1% aqui de falha, aquele 1% de falha ali em cima, quando houver essa falha, você automaticamente vai ter um vídeo de menor qualidade, vai ter um áudio de menor qualidade, ele vai picotar, mas ele não vai ser enviado de novo. Entendeu a diferença? Ficou claro aí? É um sistema de tempo real? Só que ele quando falha, azar seu. Já a indústria não quer esse tipo de falha. Então ela vai usar só o TCP/IP, tá? A indústria não pode falhar. O processo pode haver alto dano até em pessoas físicas se uma máquina for ligada fora de hora. Então, finalizo aí, síncrono e assíncrono, né? Até mesmo porque nosso tempo está acabando. E eu trouxe como último tema, por quê? Porque eu já esperava um tema complexo, nós iríamos ficar discutindo cada item aqui. Aqui no set point, pessoal, nada mais é do que o ponto de ajuste. Então, vamos supor que você tem aqui o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, você tem um set point, vou pegar o eletrônico, tá, pessoal? Chuveiro eletrônico. Aquele em que você tem quase que infinitas posições. Infinitas posições entre o zero e o máximo que você pode aquecer a água na capacidade daquele chuveiro. Então você coloca lá ele no 50% e entra no banho. Na hora que você entra no banho, o atuador pega no processo, o processo é esquentar uma água, você entra debaixo e percebe, a água não está tão quente, então você aumenta. Esquentou demais, você diminui. Todo mundo percebeu o que é um sistema em malha aberta? Malha aberta. Malha aberta. Né? Professor, mas esse sistema ele não é em malha aberta. Você foi lá, pôs a mão na água, viu que estava frio, que estava quente. Isso aí é um medidor. Tá, se você considerar a pessoa fazendo parte do todo do processo, a pessoa sendo um medidor, sim, é um sistema em malha fechada, em que a pessoa mede a temperatura da água com o seu próprio corpo. Mas se você fizer do jeito que eu falei, que a pessoa entra, percebeu? É como se você pegasse um pouco do resultado do processo e falasse, esse bolo não ficou bom.
faltou ketchup, faltou óleo no molho. Esse molho não ficou bom, ele faltou óleo, faltou sal, faltou alguma outra coisa, água. E aí você atua de novo, só que sem medição. Ele é um processo em malha aberta. Agora vamos olhar um processo de malha fechada. O de malha fechada, que aqui embaixo está, né? Então aqui é um processo de malha fechada. Você sempre vai identificar um processo de malha fechada porque ele vai ter um medidor. Esse medidor ele vai estar medindo o que você tem aqui de saída, né? Mede o que você tem aqui de saída, joga na entrada, normalmente menos mais, né? Aí então ele é um diferenciador, ele faz o set point menos isso, te entrega um erro, você tem um erro aqui, e esse erro, o atuador, se o erro for grande, o atuador atua muito. Se o erro for pequeno, o atuador atua pouco para corrigir o erro em cima do processo. E aí o processo tende a estabilizar no valor que você queria de temperatura ou set point. Existe o chuveiro P&D. Só para vocês terem ideia, pessoal. Ó, existe o chuveiro de 3 posições, o eletrônico, e também existe o chuveiro P&D. Esse aqui, você não deve comprar. Nunca. Você joga água e joga energia fora. Por quê? Ele só tem 3 posições. Nunca é a posição da temperatura que você quer. Então você vai colocar ou ele no mais quente ou ele no mais frio e sofrer. Se você colocar ele no mais quente, você vai ter que abrir mais a torneira para a água, com a vazão passando rápido pelo chuveiro, trocar menos calor. Então você está gastando energia, mas não está trocando todo o calor e conseguiu a temperatura que você queria, jogando mais água fora e mais energia fora. Então você nunca vai comprar. O preço dele não compensa. Pode esquecer, se você tem, troca amanhã, tá? Morreu o assunto, não tem o que discutir. É fato, é matemática. Esse aqui é o mais comum. É o melhor custo-benefício, é o que você compra. Por quê? Porque ele você ajusta a temperatura, não precisa consumir uma vazão enorme para conseguir a temperatura ideal, e você vai ter uma solução adequada. Ele consome bem menos energia e água do que o de cima. Você deve ter aí uma economia de uns 30%. Então, se você fizer a conta desses 30%, ele se paga ao longo de um ano, né? O P&D, ele promete, eu não sei, eu não medi, eu não sei, é fabricante, tá? Ele promete ter uma economia de 60% até 90% na energia elétrica, por ser P&D. É como se fosse um inverter do chuveiro, né? Um chuveiro P&D é como se fosse um inverter para, por exemplo, ar-condicionado e refrigerador. Todo mundo sabe que vale a pena comprar um inverter. Por quê? Porque o motor nunca desliga e nunca tem aquela corrente de pico no ligar novamente. Então tá aí. Malha, o P&D é o de baixo, é o malha fechada. O eletrônico é o de cima, malha aberta, tá? O malha fechada, ele está sempre medindo o processo e atuando com o erro. Eu sei que isso aqui pode ser até chovendo molhado, todo mundo já conhece essa figura, mas a gente não pode presumir que todos que estejam entrando no curso de Engenharia e Controle de Automação já conheçam essas figuras, só que isso será usado ao longo do curso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E aí, para concluir a aula, eu deixei um slide de discussão. Vocês querem discutir algum tema, o assunto, falar algo? Não deu para trazer tudo, a aula é muito curta, você pode depois pesquisar aí na internet mais sobre o tema, o assunto é esse, conceitos sobre controle e automação, termos importantes, nomenclaturas que vocês precisam saber para conversar entre si e com os próximos professores. Aberta a discussão, pessoal, só funciona se vocês discutirem. Chat aberto aqui, não tem nada de discussão ainda. Alguém quer colocar? Não? Ok. Encerra então a aula. Essa aula eu vou cancelar a gravação, lembrando que tanto o slide quanto o vídeo ficará lá no Moodle à disposição em alguns instantes. Desejo a todos um bom recesso, né, que não chega a ser férias, é um bom recesso aí. Vai chegar, parece que vai chegar um mês, né?
por conta de tudo isso. Eu não sei para que tanto recesso, mas vai ser quase um mês. A gente vai retomar lá em final de 30 de novembro, se não me engano, numa segunda-feira, o próximo semestre. Bom descanso a todos e espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo, o tema. Deixo meu e-mail à disposição para eventuais solicitações, mesmo não associadas à matéria. Sugestões, críticas podem vir, não serão pessoais nunca, serão apenas para melhorar o curso. E fiquem com Deus, obrigado, até a próxima. Tchau, professor, obrigado. Tchau, abraço. Falou, professor. Tchau. Valeu. Falou.